Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma ferramenta do Access, que assim, para mim é uma das mais importantes. Ela tem feito uma diferença grandiosa na minha vida, na maneira como eu me relaciono comigo, na maneira como eu me relaciono com as outras pessoas, na maneira como eu olho, como eu enxergo a vida. É a ferramenta da permissão, gente. Ela é muito linda, porque ela permite que você esteja em permissão das pessoas serem como são, que você esteja em permissão com você. E a ferramenta é o interessante ponto de vista. Como assim ponto de vista? Gente, ponto de vista é tudo aquilo que a gente acredita. E o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Tudo aquilo que você acredita é uma realidade na sua vida. Se você tem um ponto de vista que você tem muita facilidade para engordar, cada vez mais você vai engordar. E com muito mais facilidade. Se você tem um ponto de vista que você tem facilidade para emagrecer, é isso que vai se tornar realidade da sua vida. Você vai conseguir ficar cada vez mais magra. Só que, gente, nós temos os pontos de vistas fixos e os interessantes. O que é um ponto de vista interessante? É aquilo que muda, que pode estar mudando a toda hora, que é só um ponto de vista. Por exemplo, eu tenho um ponto de vista que o meu cabelo fica muito bem no vermelho, na cor vermelha. Na semana que vem, daqui a 15 dias, eu posso mudar o meu ponto de vista, achar que eu fico melhor loira ou com cabelo preto. Eu posso ter o ponto de vista que eu combino muito bem com a cor preta, com roupas pretas. E daqui a 15, 20 dias, um mês, eu posso mudar esse ponto de vista. E isso não faz muita diferença na minha vida. Mas tem os pontos de vistas fixos, que são as chamadas crenças limitantes, né, gente? Se eu tenho que é aquilo que me limita, que me impede de ir além. Se eu tenho um ponto de vista fixo de que eu sou medrosa, eu sou uma pessoa muito medrosa, é isso que eu vou criar cada vez mais na minha vida, medo. E esse medo vai me impedir de ir além. Se eu tenho um ponto de vista fixo, que eu tenho muita dificuldade de ganhar dinheiro, eu vou me limitar cada vez mais com o dinheiro. Isso vai se tornar uma realidade para mim. A minha realidade vai ser ter dificuldade com o dinheiro. Então, a ferramenta do interessante ponto de vista vem para que você encare tudo como um interessante ponto de vista. Como assim? Eu tô me achando gorda. Eu fico, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu estou gorda. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. É só o meu ponto de vista e ele pode mudar, gente. E conforme você muda o seu ponto de vista, você vai mudando a sua realidade. Você vai tendo mais facilidade para emagrecer. E isso é com tudo. As pessoas, elas têm pontos de vista sobre você. Você pode evitar muita discussão, muita confusão com essa ferramenta. Como assim, Val? Simples. Alguém chegou pra você, seu esposo, sua mãe, seu filho, e fala assim, poxa vida, hoje tu tá estressada, hein? Hoje tu tá chata. Nós costumamos ir por dois caminhos. Ou a gente se alinha e concorda, ou a gente resiste e reage. Como assim, Val? Alinhar e concordar eu posso falar, poxa vida, eu tô estressada mesmo, que eu tô de TPM, aconteceu isso. Você tá concordando com aquela pessoa e você vai criar mais disso na sua vida, mais estresse. Eu tô estressada mesmo, que eu tô de TPM, vai continuar o dia estressada. Ou você pode reagir, resistir e reagir, como assim, você vai discutir com a pessoa, dizer, não tô estressada não, você que tá. Quem disse que eu tô estressada? Aí você já começa a discutir com a pessoa e querer provar pra pessoa que você tá certo e ela não, que o ponto de vista dela tá errado. Então, como que eu faço nessa situação? Se nem é pra eu reagir e nem é pra eu concordar, você fica simplesmente no interessante ponto de vista, mentalmente, gente. Interessante ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista que eu tô estressada. Interessante ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista. É só o ponto de vista dele, não é quem eu sou. Não é, gente. Então, você evita muita briga. Alguém discutiu com você, falou alguma coisa de você. Você é isso, você é aquilo. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Várias vezes, mentalmente, até dissipar dentro de você a raiva. Porque a gente vai logo para a raiva, a gente vai logo para a reação. Então, você fica, interessante ponto de vista
que ele tem ou ela tem esse ponto de vista sobre mim é só o ponto de vista dele. Não é quem você é, mas mentalmente. Quando a gente aprende essa ferramenta, foi assim comigo e assim com muita gente no Axis, você começa a usar essa ferramenta, não ser a ferramenta, mas usar a ferramenta para mostrar que você é melhor que o outro. Então, por exemplo, no início meu marido dizia as coisas comigo, interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Só que aí, gente, eu não tô sendo a ferramenta. Eu só tô falando a ferramenta e mostrando para ele que eu não tô nem aí para ele. Mas eu não tô sendo a energia da ferramenta, da permissão, de estar na permissão dele ter o ponto de vista dele. A permissão, ela é o respeito. De você estar em permissão da outra pessoa pensar do jeito que ela pensa, de agir do jeito que ela age, de ser do jeito que ela é. E tá tudo bem, ela não vai influenciar na sua vida até que você permita, até que você compre o ponto de vista dela sobre você como verdadeiro e real e se torne aquilo. Do contrário, é só o ponto de vista dela, esteja em permissão das pessoas serem como são. Todas as pessoas têm escolhas. Esteja em permissão com o seu filho em relação às escolhas dele. Ele tem que entender que ele tem as escolhas dele e que ele vai arcar com as consequências da escolha. E esteja em permissão dele ser como ele é. A gente não tem o poder de mudar o outro e nem de viver pelo outro as experiências que ele tem que viver. E, gente, essa ferramenta, ela é principalmente para você. Comece com você. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que eu sou medrosa. Ou que eu não consigo isso, que eu não posso aquilo. A gente passa a nossa infância, adolescência ouvindo que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode ter isso, que não pode fazer aquilo. Ah, você sonha demais, ah, você quer demais. E a gente vai comprando esses pontos de vista e achando que a gente não pode, que a gente não consegue. Então comece por você. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista que eu tenho medo, que eu sou medrosa, que eu não consigo. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Anota, gente, a ferramenta é simples. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que eu sou isso, eu sou aquilo. Sobre o seu dia. Às vezes você amanhece o dia achando que vai ter um dia difícil. Poxa vida, hoje no trabalho vai ser difícil. Ou então eu tenho que fazer um exame, então hoje vai ser ruim, porque eu vou ter que fazer aquele exame. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que meu dia vai ser ruim. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E muda. Muda o seu ponto de vista e muda a realidade, gente. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. No ano passado, em meio à pandemia, aula online, era um estresse para fazer com meu filho as atividades, ajudar ele, tudo, porque ele estava tendo dificuldade com essa questão do online, preguiça. Ele é muito inteligente, mas ele entrou assim na onda de preguiça de aula online, de preguiça de atividade, era um estresse e confusão para as tarefas, eu me irritava com ele. Um belo dia eu fiquei a manhã inteira. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que meu filho é preguiçoso. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que ele é desinteressado com as atividades. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que hoje eu vou ter estresse com ele. E fiquei mentalmente pensando no interessante ponto de vista para várias coisas em relação ao meu filho. Na hora da atividade, a gente parecia outro ser ali. Fez todo compenetrado, todo concentrado, interagindo comigo ali na atividade, mostrando que estava entendendo. Parecia outra pessoa. Ou a mesma coisa aconteceu uma vez, eu estava falando com uma pessoa ao telefone. E essa pessoa super irritada, super estressada, com alguma situação que tinha acontecido com ela, e eu tinha um ponto de vista que essa pessoa era muito estressada, tinha um pavio muito curto, e falando ali comigo no telefone, e muito estressada e tal, e eu estou numa, depois do Axis, que se a conversa não estiver muito agradável, eu arrumo uma desculpa e desligo. Eu não vou ficar mostrando pra pessoa que ela não tem que ser assim, ou que ela tá errada. Não. Tudo bem, invento uma desculpa e desligo. Ou mudo de assunto. Mas aí tava eu falando com a pessoa muito estressada e tudo. E aí eu dei uma desculpa, desliguei o telefone e fiquei naquela energia carregada, porque a gente capta a energia dos outros, nós somos seres psíquicos. Então, eu fiquei ali meio carregada e eu comecei, interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que essa pessoa tem um pavio curto. Interessante ponto de vista, que eu tenho ponto de vista que essa pessoa é estressada, que essa pessoa é isso, que é aquilo. Na mesma manhã, a pessoa me ligou novamente para falar sobre outra coisa e era outra pessoa. Outra energia, numa tranquilidade, numa serenidade. Gente, essa ferramenta ela é poderosíssima.
ela permite que você esteja em permissão de tudo, das coisas serem como são, das pessoas serem como são, de você ser como você é. Você é um ser infinito, você é lindo, você é incrível, você tem infinitas possibilidades. Porém, a gente passa a vida buscando o errado da gente, buscando, olhando para os nossos erros, nos culpando, nos julgando, nos criticando, nos punindo. Mas, poxa vida, esteja em permissão com você. Se você errou no passado, você fez o que você sabia com a consciência que você tinha. Hoje você não faria mais, porque você tem uma consciência a mais. Conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Mas você fez o que você sabia, o que você podia com a consciência que você tinha. Não fique buscando o errado de você. Esteja em permissão de você ser quem você é. Então, gente, experimenta. Eu ficaria aqui, um dia inteiro só falando dessa ferramenta da permissão, do interessante ponto de vista, porque ele pode te libertar, mudar totalmente o seu relacionamento. Evitaria brigas sobre religião, porque você estaria na permissão da outra pessoa ter a religião dela e ter o ponto de vista dela sobre Deus, sobre a vida. E quando ela viesse falar com você sobre a sua religião, você ficaria só interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista. Não ia discutir. E pronto, acabou. Só que o grande problema, e evitar discussão sobre política, sobre futebol, sobre tudo. Só que o grande problema, gente, é que nessa realidade nós vamos para a dualidade. Ou a gente vai reagir, brigar com a pessoa, ou a gente vai concordar com a pessoa, comprar o ponto de vista dela pra gente e pensar que nós somos aquilo que ela tá falando que nós somos. Pensar que a gente não pode. Gente, é muito sério isso e é muito importante essa ferramenta. Experimentem. Não acredita em mim não, experimenta, testa. Passa aí 3 dias no interessante ponto de vista para tudo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre o meu filho, sobre o meu marido, sobre a minha mãe, sobre o meu dia, sobre o meu trabalho. Se alguém falar uma coisa com você que você não gostar, interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. É só o ponto de vista dela. Mentalmente, não vai ficar jogando na cara de ninguém. Interessante o seu ponto de vista. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mentalmente, interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim ou sobre alguém. Fica, gente. Se quiser focar em uma coisa, só foca. Se tá tendo problema com seu filho, com seu marido é muito enjoado, é muito estressado, é só o seu ponto de vista, não é quem ele é. A gente cria a nossa realidade. Se eu tenho um ponto de vista sobre alguma coisa, aquilo vai se tornar real. E a gente projeta no outro aquilo que tem na gente. A vida é um espelho mostrando pra você, refletindo tudo que tem aí dentro. Tá certo, gente? Então você vai ver o outro da forma, de acordo com suas projeções, não é o que ele é de verdade. Então, se quiser testar para uma coisa só, para uma pessoa só, fica. Se você acha que seu marido é muito estressado, é muito enjoado, fica 3 dias direto. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que fulano é enjoado. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E fica. Brinca com isso. Brinca que vocês vão ver o que acontece. E depois, vem aqui e comenta aqui nos comentários do vídeo, porque eu tô curiosa pra saber como foi essa experiência pra vocês. Comenta como foi. Se vocês fizeram pra uma pessoa e essa pessoa mudou a forma de agir em relação a você. Se você fez pra você, mudou. Gente, eu tava com um interessante ponto de vista que eu tava com muita facilidade pra engordar. Aí você já começa a encontrar desculpas pra isso. Coisas que venham pra dar mais força para aquele seu ponto de vista, para que isso vire realmente uma realidade. Então eu dizia que eu estava engordando por conta dos anticoncepcionais que eu estava tomando. Eu tô com muita facilidade para engordar por conta de um probleminha na tireoide que eu tenho. Tá muito fácil engordar. Fiquei dias a fio no interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu tô gorda. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu tô engordando com facilidade. Eu ficava em frente ao espelho, aprendi isso com a Thaisa Campos, a facilitadora que eu fiz a minha classe de barras. Ela fala, fecha os olhos, fica ali 2, 3 minutinhos em frente ao espelho, se olha, vê os pontos de vista que você tem, se é sobre o seu rosto, sobre a sua barriga, sobre o seu cabelo, e fecha o olho e fica, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, e você vai ver que quando você abre o olho você tá mais leve, você não tá mais com aquela energia carregada de
Poxa vida, eu tô feia, tô gorda, tô não sei o que. Gente, eu tô emagrecendo com facilidade. E tudo bem, eu evito algumas coisas durante a semana, eu não janto, mas eu não deixei de tomar minha cervejinha que eu gosto. Tem um docinho ali, eu como, eu não tô naquela dieta. E eu tô conseguindo emagrecer. Nem caminhada eu tô mais fazendo esses dias porque tá chovendo, então nem exercício, tô fazendo exercício nenhum. E tô continuando emagrecendo. Se eu só tivesse parado de engordar, pra mim já era uma grande coisa, porque eu tava engordando com muita facilidade. Eu ganhei 6 quilos num piscar de olhos. E agora, além de não estar engordando, eu tô conseguindo diminuir, emagrecer, porque eu mudei o ponto de vista que eu tava engordando com facilidade. Então fica, se tem algum problema, alguma questão com o seu corpo, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Fica no interessante ponto de vista. E depois, não esquece, vem aqui, conta como foi sua experiência. Para que outras pessoas se empolguem também, façam também a ferramenta. Gente, isso é libertador. É incrível. Como eu disse para vocês, ficarem aqui um dia inteiro, uma semana inteira só falando da ferramenta da permissão. É lindo quando você consegue estar em permissão com você, quando você consegue estar em permissão com o seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu marido. Quando você enxerga que eles são do jeito que são e tá tudo bem. Gente, o amor ele é incondicional. A gente não tem que ter condições para gostar das pessoas. Não tem que ter condições para aceitar as pessoas, não. É simplesmente aceitar elas serem como elas são e tá tudo bem. Então, fiquem no interessante ponto de vista. Sejam a permissão, o amor, a aceitação com vocês em primeiro lugar e com as pessoas ao seu redor. Mude os seus relacionamentos, principalmente o relacionamento com você. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E vem aqui me contar como foi a experiência para vocês. Tchau, tchau!